pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo carinhoso em vocês, dizer que a gente ama fazer esse programa, a gente se empenha muito, muito para levar histórias lindas para vocês, então espero que vocês estejam gostando, estou de olho em todos os comentários. Se vocês gostam de ver bastidores, a chegada dos convidados, os looks, a montagem dos equipamentos, acessem @marianakupfer e @amarmaternidade, a gente posta tudo lá para vocês. Aproveitando, se você é de São Paulo, pois só gravamos aqui, e tem uma história de amor, superação, maternidade para contar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais, a gente faz esse programa com todo o carinho do mundo para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal e a sua inscrição é muito importante para a gente. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Venham se emocionar comigo em mais uma história linda aqui no Amar. Descobri que coisas ruins acontecem também com gente boa, que o amor pode caminhar ao lado da dor, que a vida caminha ao lado da morte e que essa dor me ensinou muito mais do que todas as alegrias da minha vida. Só por isso sou grata. Não romantizo o luto, acho um momento muito cruel e pouco respeitado, mas ele me transformou. No Amar de hoje, vamos conversar com a Cacília, que é mãe da Mariana, de 7 anos, da Marília, de 4, e dos eternos gêmeos Maria e Miguel, que faleceram após poucos dias de vida. Além disso, Cacília sofreu um aborto e, diferentemente da genética de toda a sua família, ela teve muita dificuldade para engravidar. Por isso, passou por diversos tratamentos e FIVs até realizar o sonho de ser mãe. Após perdas e alegrias, Cacília vai falar sobre superação, esperança e amor. Cacília, muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Quem diria que minha história me traria até você? Que legal. Você contou pra gente que você vem de uma família muito fértil e daí por isso você achou que a fertilidade não seria um problema. Exatamente. Daí aos 33 anos você casou com o Heitor e já com esse desejo latente de engravidar. Só que, infelizmente, não foi como você planejou. Conta pra gente como é que foi esse começo e essas tentativas. Eu brinco que infertilidade, como a gente fala muito pouco sobre ela, por muito tempo a gente acha que nós somos capazes de resolvê-la. Você começa a não conseguir engravidar, mas você acha que é aquele mês, que é o sobrepeso, que é o estresse, que é a rotina. Então, infertilidade não é uma coisa que você busca ajuda rápido. Então eu tentei por 3 anos resolver sozinha o meu problema de não engravidar. E aí quando eu não aguentava mais, porque os amigos estavam engravidando, a família perguntando, aí com 3 anos de casamento eu fui buscar ajuda. Mas eu já cheguei muito cansada e com muita expectativa, claro, né? Achando que o tratamento seria imediato, que o mês seguinte eu estaria grávida. E aí a gente precisou de mais 2 anos em tratamento até ter o meu primeiro positivo. Você acabou ficando triste, frustrada de imaginar que seria difícil de engravidar naturalmente. Como é que você lidou com essa situação? Como é que foi o teu emocional? Eu fiquei muito, muito, muito frustrada porque eu venho de uma família muito fértil. Então minha mãe engravidou muito fácil, minhas avós, minhas tias, todo o meu entorno. Então eu fui a primeira da minha turma de amigos e da família a precisar de um tratamento. Então essa frustração veio em forma de, primeiro, de raiva, né? Porque comigo. E depois com uma tristeza muito grande, misturado com uma ansiedade, né? Eu quero engravidar. E isso me fez, por anos, ter um único objetivo, que era engravidar. O que também é muito ruim, né, Mariana? Porque você não vive. Você vive aquele ciclo de 15 em 15 dias. E uma expectativa enorme, né? Exatamente. Então eu perdi muito tempo da minha vida que eu poderia ter ido viajar, ter curtido, estar em tratamento, mas vivendo, né? E não foi o meu caso. E aí vocês imaginavam que após dar início ao tratamento, o positivo chegaria muito rápido. Só que Sim. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Não. Então, só depois de 2 anos dessa primeira consulta e de muitos tratamentos e algumas FIVs, você ficou grávida. Sim. Então, eu queria que você contasse como é que foram esses 2 anos de tratamento, como foi receber a notícia de que você finalmente seria mãe. No nosso caso, a gente nunca teve uma causa definida.
Então isso também dificulta muito o tratamento, porque é uma tentativa e erro. Você nunca sabe, porque o meu ovário, baixa contagem de esperma. Então assim, a princípio estava tudo bem, eu acho que a gente tinha um match que não dava certo. E aí eu comecei com inseminação, eu tinha muito medo de FIV, e aí eu posterguei muito para entrar na FIV, eu acho que eu fiz 11 ou 12 inseminações antes de ir para FIV. Quando eu cheguei na FIV, meu médico falou, não faço mais inseminação, ou é a fertilização, ou você vai buscar outro médico. E aí eu fui para FIV, e aí eu precisei de mais 6 ou 7 FIVs até chegar no meu positivo. Fez 6 FIVs, no intervalo de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E você ficou mais feliz ainda quando você soube que essa gravidez era gemelar. Como é que foi essa gestação, Cacília? A minha gestação sempre foi muito tranquila. A gestação gemelar requer um pouco mais de cuidado, né? Então a gente fazia um pouco mais de exames, mas eu não ganhei peso, não tive diabetes, então tudo estava correndo muito bem, até chegar em 27 semanas. Então vamos falar da 27ª semana de gestação. O que aconteceu nessa gravidez dos gêmeos? A gente estava à noite em casa e aí eu senti a bolsa romper, senti uma água escorrer pela minha perna. Como a gente ainda estava em 27, é um susto, né? Um medo. Então corremos para o hospital, meu médico me internou e a ideia é que a gente ficasse internado o máximo de tempo possível para tentar chegar em 32 semanas. Mas eu fiquei internada 2 dias só, porque aí a infecção começou a aumentar. Estourou só a bolsa do Miguel, a Maria tava... Eles eram bivitelinos. Ele era um bi. E aí, como estourou a bolsa dele, no instinto de sobrevivência, acelerou o crescimento dele. Então, ele nasceu um pouco maior que ela nasceu... A expectativa era assim, o que me falavam enquanto eu estava internada. Não, tem que torcer para eles chorarem. Se eles chorarem no nascimento é um bom sinal. Você chegou a tomar aquela injeção para maturar o pulmão deles? Tomei no dia que internou, né? Mas foram só 2 dias antes, então é bem pouquinho, né? E aí eles nasceram bem, nasceram com mais de 1 quilo cada um. Ele sempre teve melhor, né? Então as notas do nascimento dele eram melhores que as dela. Mas assim, as notas eram 8, 9, então não eram notas baixas. Mas nasceram muito prematuros e o problema foi o pulmão mesmo, né? Que não desenvolveu. E eles foram para UTI? Eles foram, a hora que nasceram eu consegui pegar os 2 bem rapidamente, mas aí já foram para UTI. E ficaram, a Maria ficou 2 dias internada e não aguentou, o Miguel ficou 7. E ambos faleceram? E ambos faleceram. Você chegou a fazer visitas na incubadora? Como é que foi esse momento, Cacília? A gente mora numa cidade pequena, né? Do interior. Então, assim, uma equipe hospitalar muito despreparada. E a gente sabe que pai na UTI atrapalha mesmo, né? Porque eles têm o ritmo deles, as intercorrências. Então, a gente sentia que a gente não era muito bem-vindo. Mas eu visitava nos horários permitidos. Tirava o leite, mandava o leite. Mas principalmente a Maria passou por muita intercorrência. Então, precisou operar, precisou pôr dreno. E a pior sensação que eu acho é que é um período que você não quer que seu telefone toque, né? Porque tocou nunca é uma boa notícia, né? E é uma dor que deve ser inimaginável e a gente compreende aqui que cada um sofre de uma maneira diferente. Como é que você e seu marido reagiram diante dessa situação, Cacília? São lutos muito diferentes, Mariana, muito. Eu descobri a dor maior do mundo, assim, que eu já senti na minha vida, foi ali. E eu me entreguei à dor, assim, eu chorava, eu sofria. A casa da minha mãe era muito próxima ao hospital, então a gente foi morar com eles nesse período. E o meu marido foi o contrário, eu acho que por ele me ver naquela situação, ele segurou as emoções dele. Então ele tentava me apoiar, tentava me dar um apoio, ele falava muito pouco sobre o assunto. Eu já queria falar mais.
E ali você tem que lidar também com toda a burocracia. Então, enterro, velório, certidão de óbito, que são coisas que quando você está grávida, você não se prepara. Óbvio que não. Né? Então, a burocracia também naquele momento era muito dolorida. Como ele é advogado, ele se agarrou nisso e cuidou de toda essa parte. Entendi. E aí a gente lidou com o luto também dos pais, dos amigos, dos irmãos. E Cacília, depois de um tempo, vocês retomaram os tratamentos para engravidar. E daí 1 ano e meio após a sua perda, vocês receberam um novo presente. Como é que foi esse momento? É o momento mais alegre da sua vida, né? Nesse momento eu já entendia que engravidar não era a certeza de ter um bebê em casa, né? Então a gravidez da Mariana foi muito mais tensa, porque a qualquer mínimo sinal a gente já se preocupava se estava tudo bem com ela. Você chegou a investigar por que a sua bolsa rompeu tão cedo? Teve alguma causa? A gente não conseguiu, na época, não nos ofereceram esse retorno, esse recurso. No aborto o próximo aborto, né, do nosso terceiro filho, a gente já investigou. O que a gente imagina é que o meu sobrepeso atrapalhou muito a gestação deles. Tá bom. Né, de gemelar, mas a gente não tem essa causa fechada. E como é que foi o momento do nascimento da tua terceira filha? E aí foi muito, muito, muito feliz. É como se o colorido voltasse para a vida, né? Então, a parte que eu mais me emocionei não foi nem o nascimento dela, foi sair com ela do hospital. Da minha xará. Que é exato. E ela é calma e tranquila como você. Eu não sou calma assim, e tranquila. Plena. Mas sair com ela do hospital foi muito emocionante. Eu imagino. Muito, muito. Vocês obviamente ficaram muito felizes com a chegada da Mariana, que trouxe muita alegria para sua família. E vocês não pararam por aí. Nesse meio tempo, você engravidou novamente, sofreu um aborto. Exatamente. Que você acabou de falar, que acha que foi devido ao sobrepeso, mas vocês não têm certeza. Não. E aí, para completar a história de maternidade na sua vida, você engravidou da sua 5ª filha, a Marília. Exatamente. Como é que foi essa última gestação e o nascimento da sua caçula? A Mariana, todo mundo me incentivava muito a tentar, né? Vamos, você merece, você precisa, você merece ter um filho. Então, foi uma gravidez muito incentivada. Muito diferente da Marília, né? Porque havia muito essa preocupação de mais uma perda gestacional. Já tinha tido 3 perdas. Mas eu queria muito dar uma irmã, né? Ou um irmão para Mariana. Ser um bebê arco-íris, né? É muito difícil para a criança, porque a gente deposita nela toda a expectativa da história anterior que a gente não viveu. E eu não queria que ela carregasse esse peso. Eu queria muito uma irmã para que cada uma vivesse a sua história. Então eu fiz todo o tratamento da Marília sem contar para ninguém. Então, mais algumas FIVs, mais alguns processos. Então, todo na sua vida materna, você fez quantas FIVs? Fiz 13 FIVs. Nossa, num intervalo de quanto tempo? Um intervalo de 5 anos. Nossa, Cacília. É muito, né? E a gestação da Marília correu bem? A gestação da Marília correu com mais cuidados, porque aí eu já tinha 40 anos, e então um olhar mais atento. Aí eu já fiz o pré-natal dela aqui em São Paulo, né, na esperança de que ela nascesse aqui num grande hospital, mas a bolsa dela rompeu lá em Rio Claro, ela queria ser rio-clarense e nasceu lá, mas nasceu super bem e deu tudo certo, graças a Deus. Cacília, como a chegada da Mariana e da Marília impactaram na sua jornada de luto e recuperação? Como é que foi para você passar esse mix de sentimentos, assim? Eu acho que, por um lado, é muito bom, porque ela colore, né, a vida, então ela traz alegria para o luto. Mas são processos muito diferentes, porque elas não curam o luto dos que não vieram, né? E a cada momento, a cada aniversário delas, a cada etapa delas, vem a memória do que você não viveu com eles. Claro. Então, é um processo muito confuso, porque ao mesmo tempo que você está muito feliz,
Só que com elas, eu acho que o meu luto encontrou o lugarzinho dele no meu coração. Então ele ficou lá quietinho. Ele aparece de vez em quando, né, numa data especial, na data do nascimento deles. É um sentimento que ele volta. Mas com elas, ele não fica latente como ele era. Vocês passaram muita coisa durante essa trajetória toda, né? Mas vocês não desistiram, construíram uma linda família. Como é que vocês estão hoje com as duas meninas? Hoje elas estão na melhor fase, né? Porque uma tá com 7, outra tá com 4. Então é alegria e energia o tempo todo em casa. E hoje é como se eu não consigo lembrar da minha vida sem elas. Eu falo que elas sempre estiveram ali, elas só apareceram na época certa, mas a minha vida hoje, ela é muito mais completa. Eu te entendo. É. Depois de toda essa história, de muita força, perseverança, fé, que recado que você deixaria para mães tentantes que, assim como você, passam e passaram por dificuldades e perdas durante esse processo? Eu acho que primeiro a gente levar a sério a infertilidade. Né? Entender que a infertilidade ela precisa de um acompanhamento médico, que as orações são bem-vindas, que as simpatias farão parte dos processos, mas que infertilidade é coisa... se você acorda sem sentir o gosto, sem sentir cheiro, você com medo de um Covid busca uma consulta médica. A infertilidade deveria ser assim também. E como mexe com algo muito íntimo da vida do casal, as pessoas têm muita vergonha de falar sobre o assunto. E vivem esse processo muito solitárias, muito sozinhas. Então acho que é importante a gente falar que a infertilidade ela é muito comum na vida de muita gente. Então que as pessoas não precisam ter vergonha. E que passar por isso sozinha torna o processo mais difícil. Então, busque, não precisa ser só na internet, no consultório que você frequenta, deve ter muitos casais passando por isso, nos laboratórios que você vai fazer ultrassom. Então, aqueça o seu coração que não é só com você. Cacília, com tudo que você passou, se você pudesse dar um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, o que você diria? Eu diria que eu escolheria a minha história ainda. Apesar de tudo que a gente passou, de todas as perdas que a gente teve, eu ainda escolho viver a minha história. Para finalizar, qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Primeiro a paciência, né? Que eu não nasci com ela. Nossa, então... que bom, as mulheres me entendem. Eu também não tenho paciência. Eu falo, quando Deus distribuiu a fila da senha da paciência, eu não tive paciência para ficar. Não, nem eu. Eu não frequentei essa fila. Mas, acima de tudo, que não há uma garantia, Mariana. Eu acho que essa é a principal lição que ela me dá. Então, assim... Tem dia que a gente acorda, tá tudo bem, na hora do almoço uma tá com febre de 40 graus, outra quebrou um dedo. Então, é viver aquele pequeno momento que tá tudo bem, porque é ele que vai te fortalecer para a hora que não tiver tudo bem, mas que não há nenhuma garantia. Cacília, linda a sua história, você é uma mãezona, que sorte tem todos os seus filhos de terem te escolhido, parabéns, boa sorte, que seja um caminho de muita alegria e felicidade. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada.